Bem, eu marquei essa conferência em janeiro So I had organized this conference in January por uma questão que eu venho sentindo no meu coração em relação a nós, a Igreja Luz para os Povos aqui na Irlanda. for a thing that I feel here in our churches in Light of the People. Eu creio muito no que Deus quer e vai fazer aqui na Irlanda. I believe a lot in what the Lord wants and will do here in Ireland. Eu acredito que Deus nos colocou na Irlanda para um propósito muito grande. I believe that He placed us here because He has a great purpose. E sei que Deus tem o seu tempo para todas as coisas. And I know that God has His time for everything. E muitas vezes nós não entendemos o tempo de Deus. And many times we don't understand the timing of God. Não sabemos o porquê das coisas. We don't know why things happen. Mas é por isso que nós precisamos nos mover junto com a nuvem de Deus. But this is why we need to move according to God's cloud. Vocês se lembram que no Velho Testamento Deus ele estava em cima de uma arca, Do you remember in the Old Testament when Jesus was on an ark, no meio de um tabernáculo, on top of a tabernacle, e Deus estava ali o tempo todo. and He was there all the time? Havia sobre aquela arca uma chama azul que nunca se apagava. There was upon that ark a blue flame that would never go out. E Deus estava ali naquele tabernáculo o tempo todo. And God was in that tabernacle the whole time. Sabe por que Deus estava naquele tabernáculo o tempo todo? Do you know why God was in this tabernacle the whole time? Porque Moisés fez aquele tabernáculo segundo a direção de Deus. Because Moses built that tabernacle according to the will of God. Ele fez exatamente o que Deus mandou ele fazer. He did exactly what God told him to do. Êxodo 18, Exodus 18, Deus fala para ele como deveria ser o modelo. God tells him how it was supposed to be. E a Bíblia diz que Moisés fez segundo o modelo, And the Bible says that he did it accordingly, segundo a direção de Deus. exactly according to the direction of God. Sabe por que Noé fez uma arca Do you know why Noah built an ark e aquela arca não afundou? and that ark didn't sink? Duas coisas. Two things. Nunca havia chovido There had never rained, e quando choveu inundou tudo. and when it did rain, it drenched everything. A água passou acima dos montes The waters were above the mountains, e aquela arca não afundou and that ark did not drown por dois motivos. for two reasons. Número 1, First, ela não tinha leme. Leme. it didn't have a sail. They didn't have the direction, the thing that gave it direction. Aquela arca não tinha leme, It didn't have the wheel of direction. porque o que você edifica para Deus você não pode controlar. Because what you give to God, you can't control. Às vezes nós estamos edificando algo para Deus, Sometimes we are giving something to God, aí nós queremos pôr o nosso leme, but we want to put our wheel, aí nós queremos dar a nossa direção. and we want to give our direction. Então eu quero que você preste atenção nisso. So I want you to pay attention to this. Se nós estamos edificando a igreja do Senhor, If we are edifying the church of God, eu não posso pôr o leme nela. I can't put the wheel on it, Eu the tenho que direction. deixar Deus conduzi-la. We have to let Jesus drive it. Amém? Amen? Segundo motivo por que aquela arca não afundou. Second reason. Porque Noé fez exatamente segundo a direção de Deus. Because Noah did exactly according to the word of God. Exatamente segundo a direção de Deus. Exactly according to the word of God. E se nós não queremos que o que estamos fazendo afunde, naufrague, And if we don't want the things we're doing to drown, nós precisamos seguir a direção de Deus. we need to follow the direction of God. Ouvir o Espírito. Listen to the Spirit. E eu creio que Deus tem algo tremendo para nós aqui na Irlanda. And I believe that God has something tremendous for us here in Ireland. Mas eu não acredito que Deus vai fazer isso conosco, cada um por um lado. But I don't believe God is going to move in us being each to their own. Nós fazemos parte de um ministério, We are part of a ministry, Luz para os Povos. light for the people. E esse ministério, esse nome é um propósito. And this name is one purpose. Esse nome é um propósito. This name is one purpose. Fomos chamados para ser luz para os povos. We were called to be light for the people. E a nossa força está na unidade. And our strength is in our unity. No fato de estarmos trabalhando para o mesmo lugar, mesmo propósito. The fact that we are working together for the same É que goal. vai nos levar a ter êxito. That's what's going to bring us to
be successful. Então o pastor Pedro e a pastora Paula estão fazendo uma boa obra aqui em Roscommon. So Pastor Pedro and Pastora Paula are doing a great work here in Roscommon. O pastor João e a pastora Carminha estão fazendo uma obra excelente também lá em Limerick. Pastor John and Pastora Carminha are doing great work in Limerick. E o pastor Ivanildo está fazendo também um trabalho maravilhoso lá em Fermoy. And Pastor Ivanildo is doing a great job also in Fermoy. Mas quando nós estamos separados, But when we are separated, o diabo nos resiste. the devil resists us. Mas quando nós nos unimos num propósito, But when we unite for one quando nós nos purpose, juntamos no mesmo propósito, when we come together in the same purpose, então Deus so God pode derramar uma unção especial sobre nós. can pour a special anointing upon us. E é por isso que nós estamos nessa conferência. And that's why we're on this conference. Sabe o que quer dizer a palavra conferência? Do you know what the word conference means? Ela vem de conferir. It comes from, Então, fazer uma Checking. conferência, a gente se reúne para conferir so when we make a conference, we come together to confirm a direção que Deus nos está dando. the direction that God has given Então, us. nós estamos aqui para todos conferirmos a mesma direção. So we are here to all confirm in the same direction. O que Deus quer fazer no nosso meio, nós viemos aqui para isso. What God wants to do in our midst, because Amém? that's what He wants to move. Eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia comigo I'm going to ask you to open your Bible with me em Mateus capítulo 5. in Matthew 5, chapter 5. Mateus capítulo 5. Matthew chapter 5. É um texto muito conhecido It's a very well-known text, e nós vamos lê-lo. and we're going to read it. Thanks. Vamos ler o versículo 14, o versículo 15 e o 16. Let's read verse 14, 15, and 16. Aleluia. Mateus 5, 14 a 16. Matthew 5, from verse 14 to 16. Vou ler em português, depois Vanderlei lê em inglês. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Vós sois a luz. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-lo debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. It says, "You are the light that gives light to the world. A city that is built on a hill cannot be hidden. And people don't hide a light under a bowl. They put it on a lampstand, so the light shines for all the people in the house. In the same way, you should be a light for other people. Live so that they will see the good things you do and will praise your Father in heaven." Gostaria de começar essa conferência com uma palavra talvez de arrependimento, antes de nós falarmos de outros assuntos. I would like to start this conference with a word of repentance before we move on to other things. Eu acredito que nós não podemos pedir nada a Deus se primeiro nós não nos arrependemos dos nossos pecados. I believe that we can't ask God for anything until we first repent from our sins. E sinceramente eu não acho que você tem aqueles pecados cabeludos. And honestly, I don't think you have the big sins. Mas muitas vezes somos alcançados por aqueles pecados que nem achamos que são pecados. But sometimes we are reached by the sins that sometimes we think are not sins. Então sempre quando nós vamos buscar algo de Deus, nós precisamos primeiro ter um tempo de arrependimento. So always when we go and ask something from the Lord, we need to first repent O from our tema do sins. que eu quero falar com você nessa manhã é o fogo que queima e a luz que brilha. The theme of the word that I want to preach to you this morning is the fire that burns is a light that shines. Perdão, o fogo que queima é a luz que brilha. The fire that burns is a light that shines. Eu vou te contar uma pequena experiência que eu tive há muito tempo atrás. I'm going to tell you a small experience I had a while ago. Ontem de manhã eu contei ela lá em Limerick. Yesterday morning I said it in Limerick. Então, alguns anos atrás, antes de eu fazer uma cirurgia e tirar o estômago e o intestino, A couple years ago, before I had the surgery to reduce my stomach, eu ainda comia carne de vaca, carne vermelha. I used to eat red meat. Eu me lembro que um dia eu entrei num supermercado
I remember one day I entered a supermarket Eu vi um pastor contar uma experiência muito parecida com essa and I saw a pastor say an experience similar to this, e eu me lembrei disso. and I remember this. E quando eu cheguei nesse supermercado, And when I arrived at the supermarket, era um supermercado grande. it was a long. They had long aisles in the supermarket. E lá no Brasil, os supermercados, o açougue fica lá no fundo, né? And in Brazil, a lot of the supermarkets have their butchers at the end of the aisles. E quando eu cheguei na porta do supermercado, que eu peguei o carrinho, So when I got to the entrance of the supermarket, I took my trolley. lá no fundo, bem lá no fundo, At the very end, eu vi uma churrasqueira. I saw a barbecue. Na frente do açougue, uma churrasqueira. In front of the barbecue of the butchers, I saw a barbecue oven. E eu olhei assim e vi um fogo. And I looked and I saw there was a fire. E quando eu vi aquele fogo, And when I saw that fire, eu percebi que em cima tinha alguma coisa. E eu entendi que era carne. I noticed there was something on top of the fire, and I saw it was meat. E naquela época eu gostava muito de churrasco. And at the time, I really liked barbecue. Então eu falei, opa, tem carne assada hoje. I said, yes, they're barbecuing some Vai ter meat. degustação aqui, né? So they're going to do free samples. Então eu enchi a boca de água So my mouth was watering, e já fiquei com vontade de comer daquela carne. and I wanted to eat that meat. Só de imaginar eu já pensei, uau, vai ter churrasco aqui. Just thinking about it, I said, yes, there's going E to be eu fiquei barbecue. empolgadíssimo. And I got very excited. Eu pensei, eu vou lá no açougue comprar 1 quilo de carne, So I thought I'm going to go straight to the butcher's to buy some meat. mas eu vou comer outro quilo de carne. But I'm going to eat some E eu meat me as well. empolguei muito com aquilo. So I got very excited with that. Então eu fui empurrando o carrinho lá pro fundo do supermercado. So I was pushing my trolley all the way to the end of the aisle. E à medida que eu ia caminhando, olhando para aquela churrasqueira, And as I was walking, looking at that barbecue, eu percebi que tinha alguma coisa estranha. I noticed there was something weird. Eu percebi que não tinha fumaça. I noticed that there was no smoke. Eu disse, como uma churrasqueira não tem fumaça? I said, how do you have a barbecue with no Como smoke? eles estão fazendo isso? How are they doing that? Estão eliminando a fumaça? There's no smoke. Eu pensei, será que é um carvão diferente? I thought maybe it's a different Tem uma coal tecnologia que eu não conheço. or some new technology I don't know. Mas quando eu fui chegando mais perto, But as I got closer, eu fui vendo outras coisas que eu não conseguia entender muito bem. I started to see things that I didn't understand very well. Eu percebi que não tinha calor. I noticed that there was no heat. Não havia calor. There was no heat. Mas eu olhava para aquela churrasqueira, era perfeito. And I looked at that barbecue and it looked perfect. Eu estava vendo fogo, I could see the eu fire. estava vendo carne, I could see the meat. mas não parecia que tinha calor. But there was no heat. E outra coisa que eu também não vi, Another thing I didn't see. ninguém em volta. No one was around it. Geralmente quando tem um churrasco já tem uma multidão ali, né? Usually when there's a barbecue, there's always loads of people O around. que está acontecendo? Não tem ninguém ali. So I thought, what's happening? There's no one there. Então eu comecei a desconfiar daquilo. So I started to notice that. E quando eu cheguei perto, eu percebi que não havia fogo. And when I got closer, I noticed there was no fire. Era um papel, It was a piece of paper, plástico, a que plastic, tinha um ventilador and there was a fan que soprava, that was fanning e uma it, luz, and the light, e aquilo parecia fogo. and it looked like fire. Mas era muito real. But it was so real. Quando eu olhei assim, And when I looked closer, eu fiquei decepcionado. I was very disappointed. E quando eu olhei em cima, And when I saw the top, não era carne. it wasn't meat. Eu acho que era algo de isopor pintado. It was something painted like meat. Mas era perfeito. But it was perfect. Deu vontade de dar uma mordida. I wanted to bite it, Mas era fake. but it was fake. Não era de verdade. It wasn't real. Então eu saí assim um pouco desiludido, discreto, So I kind of left kind of sad, para que ninguém percebesse. so no one could notice. E eu comecei a imaginar And I started to think que muitas vezes essa é a história da nossa vida. that many times this is the story of our lives. As pessoas às vezes nos olham de longe People look at us from e afar veem uma coisa, and they see one thing. mas quando chegam perto, But when they come closer, encontram outra coisa. they find something else. O texto que eu li, The text that I read, Jesus está dizendo: vós sois a luz. Jesus is saying, you are the light. Vós sois a luz. You are the light. E quando Jesus fala de luz, And when Jesus talks about the ele light, não está falando da luz elétrica he's not saying the electrical light. e nem está falando da luz do sol. And he's not talking about the light of the sun. A luz que Jesus se refere, ou ela vem de uma fogueira, ou ela vem de uma fornalha, ou ela vem de uma candeia. The light that he's talking about, it comes from a furnace or Uma fornalha, uma fogueira
uma candeia, um fogão, uma fogueira. like a fire that comes from an oven or a furnace or candle. Ele está se referindo à luz que vem do fogo da fogueira. He's referring to the fire that comes from a furnace. Quando ele diz que vocês são a luz, ele não está dizendo que vocês são a luz do sol, ou a luz elétrica, ou que tem uma energia dentro de você. When he's saying that you're the light, it's not you're the electrical light or the sun. It's not like there's an energy inside O of you. contexto do texto que eu li diz, ele está dizendo, sendo claro, ele está nos comparando a uma candeia. He's being obvious, and when I see it, it's like he's comparing us to the Agora, fire. como que uma candeia apagada pode chamar a atenção? So how can a fire that's out attract Como que attention? uma luz apagada pode mostrar o caminho? How can a light that's switched off show a way? O que tem a ver esse texto com a história que eu te contei? What does this text have to do with É the que story nós I told you? vivemos uma época em que talvez nós estamos passando uma imagem daquilo que não é. It's because we live in a time that maybe we're sending out an image of what we're not. Nessa época, para que o fogo estivesse aceso, tinha que ter lenha. At this time, for the fire to be on, you needed coal. Hoje a gente tem o fogão a gás, o elétrico. Now we have our electric ovens or gas powered. Mas nessa época tinha que ter lenha. But at this time, you needed coal. Só que muitas vezes nós estamos como aquela churrasqueira do supermercado. But many times we are like the barbecue in the supermarket. De longe, From afar, as pessoas olham para nós people look at us e veem algo. and they see something. Acham que somos cristãos. They think we are Christians. Acham que nós somos uma bênção. They think we are blessing. Acham que nós somos homem e mulher de They Deus. think we are men and women of God. Acham que nós temos unção. They think that we have anointing. Mas quando elas chegam perto de But when they nós, come closer to us, elas vão ver que não há fogo, they're going to see that there's no fire, não há calor, there's no heat, não há fumaça, there's no smoke, não há cheiro, there's no smell. porque muitas vezes nós estamos vivendo um fake. Because many times we are living a fake Como life. cristãos, a gente acostuma-se a fazer aquela aparência de espírito, As Christians, a lot of the times we appear to be porque Christians. talvez carregamos uma Bíblia, Maybe because we carry our Bibles, ou talvez porque temos algo escrito, or maybe because we have something written on a shirt, adesivo no nosso carro, or a sticker on our car, ou talvez o nosso palavreado. or maybe the way we speak. Mas será que nós somos realmente pessoas que têm o fogo de Deus? But are we really people that have a fire for God? O fogo de Deus está em nós. Is the fire of God in us? Nós somos aqueles que queimam na presença de Deus. Are we those who burn in the presence of God? O apóstolo Paulo diz na carta a Efésios: não apagueis o Espírito. The Apostle Paul in Ephesians says, "Do not put out the E Spirit." ele está falando disso, do fogo. And this is what he's talking about, the Está fire. se referindo ao fogo. He's referring to the fire. Quando eu penso nesse fogo, eu me lembro de Abraão subindo no monte com Isaac. When I think of this fire, I remember Abraham going up the mount with his son Isaac. Então, quando eles estão subindo no monte, And when they're climbing up the mount, Isaac diz para o pai dele, diz assim: pai, Isaac said to his father, he said, "Father, aqui está a faca, aqui está o fogo e a lenha. Aonde está o cordeiro? here's the knife, here's the fire, and here is the coal. Where's the lamb?" E o pai diz: o Senhor vai prover o cordeiro. And his father says, the Lord will provide us with a lamb. Quando eles chegam lá no topo do monte, And when they get to the very top of the mount, Deus providencia o cordeiro, porque o cordeiro é Jesus. God provides the lamb because the lamb is Jesus. E o fogo vem de Deus. And the fire comes from God. Mas a lenha a gente é que tem que levar. But the coal we need to bring. Há provérbios que diz: sem lenha o fogo se apaga. There's a Proverbs that says that without the coal, the fire is put out. Quando não há lenha, o fogo se apaga. When there's no coal, there's no fire. Muitas vezes na nossa vida não há lenha. Many times in our lives, there's Não no há coal. algo para queimar na presença de There's nothing to Deus. burn in God's presence. Nós muitas vezes não queremos nos sacrificar. We many times don't want to sacrifice Sabe o ourselves. que eu noto, irmãos? You know what I notice? Que a maioria dos cristãos, eles querem fazer a obra de Deus desde que isso não lhes custe nada. A lot of Christians want to do the work of God as long as that doesn't cost them anything. Olha, as nossas igrejas têm muito mais gente do que tem aqui nessa manhã. Our churches have a lot more people than the people that are here this morning. A maioria das pessoas não estão aqui porque não quiseram abrir mão do seu descanso. Many people are not here because they didn't want to let go of their rest. Elas não consideram que é tão importante assim se expor à palavra de Deus.
Deus. They don't consider how important it is to be in the presence of Então, God. hoje é um feriado But today is a bank holiday, e as pessoas têm direito de descansar. and people have the right to rest. Elas não estão em pecado, They're not sinning, mas o reino de Deus but the kingdom of God não é ganhar, is not to gain, é perder. but it's to lose. O reino de Deus The kingdom of God é abrir mão, is to let go, é caminhar a segunda milha, is to walk the é second mile, suportar o dano, is to support the damage, é ficar com o prejuízo. it's to have that cost. Outro dia eu estava num evento, And a while ago, I was at an event. estava tendo um evento lá na nossa igreja There was an event in our church happening, e alguém estava colocando algo para vender do lado de fora. and someone was selling something outside. E havia um irmão que havia colocado outra coisa para vender. And there was another brother who had put something else for sale outside. E de repente aquelas pessoas estavam brigando porque eles estavam vendendo a mesma coisa. And then they were fighting because they were selling the same thing. E eu fui chamado para resolver aquilo. And I was called to solve this. Então quando eu cheguei, havia um irmão de cá enfurecido. So when I got there, there was a brother here who was very angry. E havia um outro irmão de cá também enfurecido. And then there was another brother here who was upset also. E um queria que o outro parasse de vender, aquela briga. And they were fighting with each other because they wanted the other one to stop selling. Então um dizia, eu investi tanto. And he was saying, I invested so O outro much. dizia, eu investi tanto. And the other one was saying, I invested E this quem much. vai pagar meu prejuízo? And who's going to pay for my expenses? E ali não havia acordo entre eles. And there was no agreement between them. Eu queria muito que você prestasse atenção aqui, por favor. I really want you to pay attention here. E não havia nenhum acordo entre eles. There was no agreement between them. Então eu disse, pare. So I said, stop. Eu vou te dar R$2.000 I'll give you 2,000 para pagar o seu prejuízo. reais to E, pay for your e aqueles dois irmãos pararam de expenses. discutir. And then they stopped Olharam fighting, para mim, arguing. And they looked at me. Por que você vai fazer isso, And bispo? they said, what are you going to do this for? Disse, porque a Bíblia diz que alguém tem que tomar o dano. And he said, because the Bible says someone has to pay the Alguém tem que cost. suportar o prejuízo. Someone has to support the damage. E entre nós três, And between the three of us, tecnicamente eu sou o que tem mais luz. technically, I'm the one with more light. Então se alguém aqui tem que tomar a cruz, sou eu. So if someone has to take the cross, it's me. Mas você não tem nada a ver com isso, bispo. But you have nothing to do with this, Bishop. E um disse o negócio é meu e o negócio é dele. And they were saying, this thing is mine and this Você is não tem his. nada a ver com isso. You have nothing to do with this. Você não vai ganhar nada com isso. You're not going to gain anything from this. Mas o reino de Deus é assim, a gente não está no reino para ganhar alguma coisa. And I said, but that's the kingdom of God. We're not in the kingdom of God to gain. Quando é necessário, a gente abre mão. When it's necessary, we have to let go of Quando é things. preciso, a gente faz o sacrifício. When it's necessary, we make the sacrifice. Então, aqueles dois irmãos ficaram muito constrangidos. So the two men were very moved. Eles não acreditaram naquilo. They didn't believe this. Se a briga era dos dois, por que alguém vem pagar o nosso prejuízo? If it was their fight, why is someone else coming in paying for their Sabe, costs? irmãos, nós estávamos assim aqui na terra. You know, we were like this here on earth. A gente estava perdido. We were lost. A gente estava no pecado. We were in sin. E alguém veio e pagou a nossa dívida. And someone came and paid our price. Nós nem conhecíamos ele. We didn't even know him. E ele veio e tomou o nosso lugar. And he came and took our place. E ele pagou toda a nossa dívida. And he paid all our debt. E ele disse que era assim que nós devíamos agir. And he said that's how we should behave. Então nós nunca vamos conseguir fazer a obra de Deus So we're never going to be able to do the work of se nós God não entendermos que nós somos a lenha. if we don't understand that we are the O coal. fogo tem que arder em nós. The fire has to burn inside O us. fogo tem que queimar em The nós. fire has to burn inside us. Tem que queimar na minha vida e na sua It vida. has to burn in my life and yours. Sabe o que dificulta a gente perdoar as pessoas? You know what makes it hard for us to forgive others? Primeiro, porque o perdão não é para quem merece. First, because forgiveness is not for those who deserve it. Se a pessoa merece, ela não precisa ser perdoada. If they don't deserve it, they don't need to be forgiven. Perdão é para quem não merece. Forgiveness are for those who don't deserve it. E segundo, And also, porque perdoar é você ficar com prejuízo. because forgiving means you're paying the price. Perdoar é você dizer, você não me deve nada. Forgiving means you're telling them you don't owe me anything. Perdoar é dizer, alguém já pagou a sua dívida. It's like telling them someone already paid your debt. Aquilo que você fez What you did de ruim that was bad já foi perdoado. is already forgiven. Então eu também te perdoo. So I forgive you as well. Sabe o que atrapalha as relações Do you know what stops relationships entre marido e mulher, between husband and wife, pais e filhos?
parents and children, irmãos na igreja, brothers and sisters in the church, amigos no trabalho, friends at work, com as pessoas que nós conhecemos. Sabe o que atrapalha as relações? people that we know. You know what can stop relationships? A falta de revelação da cruz. Is the lack of revelation of the É cross. quando nós não estamos dispostos a viver a cruz. It's when we are not willing to live the cross. Então a gente prega sobre cruz, So we preach the mas cross, nós não queremos viver but we don't want to live o que pregamos. what we preach. Então eu não posso, como pastor, subir no púlpito, So I can't, as a pastor, to come up on the altar falar de cruz e perdão, and talk about cross and e forgiveness, quando chega a minha vez de fazê-lo, but because when it comes to my time of doing eu tenho it, uma desculpa para não fazer. I have an excuse not to do it. Então eu me torno aquela churrasqueira lá do supermercado. So I become that barbecue at a supermarket. Eu me torno aquilo que tem uma aparência, mas que não é real. I become what has an appearance but is not real. A lenha somos nós. We are the coal. Deus, ele quer queimar em nós, Lord, God wants to burn in us para que as pessoas olhem para nós e vejam o fogo de Deus. so that people look at us and see the fire of God. Diz o texto que eu li: The text I read said, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. 16. in the same way, you should be a light for other people. Live so that they will see the good things in you and you will praise your Father in heaven. Para que vejam as vossas boas obras So that they can see your good works e glorifiquem a Deus. and praise. Brilhar não é para Our ser God in aplaudido. To shine is not for you to get the applause. Brilhar não é para ser reconhecido. To shine is not to be recognized. Brilhar não é para receber das pessoas um tapinha, muito bem. To shine is not to get a slap in the back saying, oh, well done. Brilhar é para que possamos fazer o que é certo. To shine is to be able to do what we think is right. E quando fazemos as boas obras, When we do the good deeds, Deus é glorificado. God is glorified. Sabe por que nós queremos edificar uma igreja saudável aqui na Irlanda? Do you know why we want to grow a church, a healthy church here in Sabe Ireland? por que nós queremos que a igreja cresça aqui na Irlanda? Do you know why we want the church to grow here in Ireland? Sabe por que nós estamos trabalhando para o ministério crescer aqui na Irlanda? Do you know why we are working in this ministry here in Ireland? Não é para as pessoas aplaudirem a nós. It's not for the people to applaud us. Nem eu, nenhum dos pastores está buscando isso. Not me or any of the pastors are looking for this. Nós não buscamos o aplauso dos homens. We don't look for the applause of men. O que nós precisamos é da aprovação do céu. What we need is the approval from heaven. Então, sabe por que a gente quer fazer as coisas certas? So do you know why we want to do things the right Para que way? Deus seja glorificado. So that God be glorified. Para que o Senhor seja So visto. that the Lord be seen. Para que o Senhor seja exaltado. So that the Lord be exalted. Sabe, irmãos, você vai ver por aí muitas pessoas You're going to see many people querendo ficar famosa. wanting to be famous. Então, muitos pregadores querendo ficar famosos. Many preachers wanted to be famous. Olha, eu poderia trazer aqui na Irlanda para visitar vocês muitos pregadores de nome, eles se oferecem. Or I could bring many preachers with the big names because they offer themselves. A maioria dos pregadores e cantores que vão na minha igreja lá no Brasil, Many preachers and singers that go to my church in Brazil, eles falam para mim: vocês têm igreja lá na Europa? they tell me, they say, oh, you have churches in Europe. Me leva lá para pregar. Oh, take me there to preach. Eu não vou citar o nome deles por causa de ética, I'm not going to tell you their names, mas muitos deles se oferecem. but many of them offer. Mas sabe o que eles querem? But do you know what they want? A maioria deles sabe o que eles querem? The majority of them, do you know what they want? A oferta. The offering. O que eles pensam que vocês vão dar para eles. Because they think you're going to give it to them. A maioria deles quer que vocês paguem a passagem dele para vir aqui. The majority of them want you to pay for their ticket E here dê uma oferta X para eles. and give them a specific offering. Ninguém vai vir aqui No one's going to come pregar para vocês, to preach to you, fazendo como eu e o Eurípides fazemos. to do like myself and Bishop Euripides does. Nós vamos lá e compramos a nossa passagem. We go and we buy our own ticket. E andamos aqui com as nossas despesas. And we walk here with our own expenses. Eu faço um teste com você. Convide alguém para vir pregar aqui. I can test you. You can invite Convide someone alguém to lá do come. Brasil para vir pregar aqui. Invite someone from Brazil to come and preach here. E você sabe o que eles vão dizer? And you know what they're going to say? Me mande a passagem. Send me the ticket. E talvez alguns vão vir só pela passagem. And maybe some will come just for the ticket. Mas outros vão dizer: não, eu não cobro, você me dá uma oferta. But others will say, I don't charge, but you can give me. É isso que eles An vão offering. dizer para você. That's what they will say. E o hotel tem que ser de algum nível. And
And the hotel has to be so many stars as well. Então talvez nós não somos o seu sonho de consumo de pregação. So sometimes we're not your Talvez dream você até preachers. quisesse ouvir uma outra pessoa aqui, Maybe you wanted to see someone else here, mas eles não vêm, but they won't come. eles não desembolsam. They don't Sabe por quê, pay irmãos? themselves Ninguém quer ser lenha, because no one wants to be the ninguém quer coal. fazer sacrifício, No one wants to sacrifice. ninguém quer pagar preço. No one wants to pay this price. Então as pessoas querem ser vistas, People want to be seen. elas querem ser They want to be valorizadas, valued. elas querem ser They want reconhecidas. to be recognized. É quando a gente convida as pessoas para vir a uma conferência como essa, But when we invite people to come to a conference like this, conscientemente elas pensam: o que eu vou ganhar com isso? the first thing they think is, what am I going to get from O que eu this? vou ganhar com isso? What am I going to gain from Então, this? no caso aqui hoje, o pastor e a igreja estão fazendo um almoço para nós. In this case today, the pastor and the church are making lunch for us. Então vai ter aí um coffee break depois e tal. So we're going to have a coffee break after and everything. Então alguém pode pensar: comida de graça, então eu vou. So someone could think, oh, free food, so I'm coming. E se tivesse que pagar, você viria? But what if you had to pay? Would you come? Se tivesse que ter algo para custear as despesas, você estaria aqui? If there was something for you to pay for your costs here, would you come? A maioria de nós não quer o desgaste. The majority of us don't want. Então nós To queremos spend. ser como aquela churrasqueira, We want to be like that barbecue. que as pessoas olham People look e veem algo, and see something. mas quando elas chegam perto de nós, When they come close to us, aquilo não é real. that's not real. Então, muitas vezes eu posso estar aqui no púlpito So many times I could be here in e the você altar, pensar: ele é um homem de Deus. and you think this is a man of God. Ele tem sabedoria. Oh, he has E knowledge. do jeito que ele fala, eu percebo algo de Deus nele. And the way he speaks, I notice something coming from God. Bom, mas como eu sou com a minha esposa lá em casa, But it's you to see how I am with my wife at home, e como eu sou com os meus filhos lá em and casa, how I am with my kids at home, e como eu sou quando eu estou dirigindo no trânsito, and how I am when I'm driving through traffic, quando eu vou fazer um negócio com alguém, eu engano a pessoa ou não. or if I'm dealing business with someone, am I giving them something E como que other eu sou than lá no meu expected? trabalho. Or how I am at work. Tem crentes que são crentes na igreja, mas não são cristãos no trabalho. Some Christians are Christians at work, but are in church, but not at work. E como eu sou lá na minha escola. And how I am at my school. E como eu sou com meus amigos que não são da igreja. How I am with my friends that are not Christians. Então, quando eu estou dentro de um avião So when I'm in an airplane e alguém quer sentar no meu lugar, and someone wants to sit in my seat, eu reivindico o meu direito do I fight for my right, ou eu cedo o meu lugar? or do I give my seat? Quando alguém passa na minha frente When someone walks in front e of eu me, digo: ei, psst, vá para o fim da fila, do I say, hey, go back to the end of the queue, ou eu cedo o meu lugar? or do I give my place? Porque eu sou um cristão, Because I'm a Christian. porque eu sou diferente, Because I'm different. porque eu não vivo pelo padrão do mundo, Because I don't live by the porque eu não sou world. segundo as regras do mundo. Because I'm not according to the laws of this world. Bom, não é muito fácil ser crente. It's not easy to be Christian. Por isso Jesus diz: quem quiser, That's why Jesus said, quem quiser. for those who want, Para você ser um crente de verdade, você precisa desejar muito. if you want to be a real Christian, you need to have this desire. Ontem eu disse uma coisa lá na igreja de Limerick que eu queria falar para você. I said something yesterday in the church in Limerick, and I want Eu to estava say it falando again. sobre fé. We were talking about faith. E eu dizia que eu tenho falado muito sobre fé porque Lucas 18:8 diz que quando Jesus vier, encontrará ele fé na terra. And I'm talking about faith because in Luke, the Bible says that if the Lord comes, will he find faith on earth? E Jesus está dizendo isso porque quando ele vier, haverá uma frieza espiritual muito grande. And Jesus is saying this because when he comes, there's going to be a spiritual coldness. A apostasia já chegou na Europa. This coldness has already reached E Europe, ela está chegando lá no Brasil. and it's getting to Brazil. Há muitos crentes frios. There are so many cold Christians. Vão na igreja de vez em quando. They go to church E sometimes, quando vão, não sentem nada. and when they go, they don't feel A anything. palavra não diz nada a eles. The word doesn't say anything to them. Às vezes eles vão lá, fazem uma oração, entregam uma oferta Maybe e they vão embora. go, they sit, preach, and they give an offering, Mas nada acontece. but nothing happens. O fogo não queima. The fire doesn't burn. Então Jesus diz assim: quando o Filho do Homem vier, encontrará ele fé na terra. So Jesus says, when the Son of Man comes, will he find faith Porque o que on vai earth? levar você para o céu Because he's going to take you to heaven. não é quantos cultos você assistiu, It's not how many
meetings, church meetings you went to. Se você vai na igreja todo domingo, If you go to church every Sunday, se você entregou o dízimo, if you gave your offering, se or your você é tithe, pastor, filho de pastor, amigo de pastor, não é isso. you're a pastor's son or friend, it's not that. Sabe o que vai te levar para o céu? Do you know what's going to take you to heaven? A sua fé. Your faith. A salvação é pela graça, mediante a fé. Salvation is through faith. No, salvation. Como é que é? A salvação é pela graça, Salvation is by grace, but through faith. mas sem fé você não alcança essa graça. But without faith, you don't reach this Então, grace. eu e você não entraremos, não iremos para o céu You and I are not going to go to heaven sem fé. without faith. Abacuque 2,14 diz: o justo vive pela sua fé. In Habakkuk it says that the righteous lives by faith. Então a volta de Jesus é muito próxima, tudo mostra isso. So Jesus' return is very soon. Os sinais, as Everything profecias. shows signs and prophecies. Eu queria te fazer uma pergunta: você está animado para ir para o céu? I want to ask you, are you excited to go to heaven? Você está animado para ir para o céu? Are you excited to go to heaven? Uau, que animação é essa, hein? Wow, you're very Poxa. excited. Vocês estão muito animados. Eu acho que Jesus ficou muito empolgado para vir buscar a gente. I think Jesus is very eager to come get us Ele because deve this estar morrendo excitement. de vontade de vir buscar a gente. He must be dying to come collect us. Eu vou te perguntar de novo: você está animado para ir para o céu? I'm going to ask you again, are you excited to go to heaven? Empolgaram. Okay. Já imaginou alguém falando assim: você quer ir para casa daquela pessoa e ele vendo por um vídeo e você dizer ele vai dizer: eu não vou lá buscar ele não. Can you imagine if you're going to someone's house and they can see you through a video and you're saying, they're not going to want you there? E sabe que a verdade é essa? And do you know that this is the truth? A gente está querendo construir um céu aqui na Terra. We want to build our heaven here on earth. Eu não está muito preocupado para ir para o céu não, gente. We're not very worried A about going to maioria de heaven. nós The majority of está us querendo uma carruagem de fogo aqui na Terra. want Carruagem de fogo. Um carrão aqui na Terra. they want like a chariot of fire here on earth. A maioria de nós está querendo um palácio aqui na Terra. The majority of us want a palace here on earth. E a maioria de nós está querendo suprimento aqui na Terra. And the majority of us wants our supplements here on earth. Lá no Brasil, as pessoas querem morar em condomínio fechado. In Brazil, people want to live in closed up estates. Eles querem ter carrões They want to have big cars e dinheiro no banco. and money in the bank. E eu pergunto: para quê? And Se I você ask, vai para o céu? why, if you're going to go to heaven? Para quê se você vai para o céu? Para quem vai ficar isso? Why, if you're going to go to heaven? Você vai Who's this deixar going to isso be para for? quem? Who is this going to be for? Então percebe como a gente fala de ir para o céu, mas não estamos com vontade. So notice that we speak about going to heaven, but we actually don't want to go. Então, quando Jesus vier e levar a igreja, So when Jesus comes and takes the church, nós vamos ter 3 grandes surpresas. we're going to have three surprises. 3 surpresas. Three surprises. Número 1, The first one, você vai ver lá no céu you're going to see in heaven muita gente que você nunca imaginou. many people that you did not imagine would be there. Fulano está aqui no céu, This guy is here in heaven. mas ele não era católico, Wasn't he Catholic? mas ele não era isso, não era aquilo. Or wasn't he this or that? Não acredito. I don't believe it. Segunda surpresa, The second surprise, muita gente que você vê na igreja, você não vai ver no céu. many people that you see in the church, you're not going to see in heaven. Cadê o fulano? Oh, where's this guy? Cadê o Beltrano? Or where's Ah, that mas ele guy? pregava, But he preached ele cantava, and he used to sing. ele sempre estava He lá. was always there. Ele não veio. He didn't come. Terceira coisa, The third thing, terceira grande the surpresa, third é surprise se você se vê lá no céu. is if you will see yourself in heaven. Você vai estar lá? Are you going to be there? Vai? Yeah? Porque se nós não somos lenha, se nós não queremos queimar, se não estamos dispostos ao sacrifício, Because if we're not cold and we're not willing to burn and willing to o que sacrifice, te faz pensar que você vai estar then lá? what makes you think that you are going to be there? Não é a religião que leva a gente para o céu. It's not religion that takes us to heaven. Não é. That's not. A what it religião is. não muda a vida de ninguém. irmãos. Religion doesn't change lives. É um relacionamento pessoal e íntimo com Jesus. It's a personal and intimate relationship with É você Jesus. todos os dias querer estar no altar de Deus. It's you every day wanting to be at the altar of God. Foi muito bom o louvor aqui. The worship was lovely here. Ontem também foi muito bom o louvor lá em Limerick. The worship was lovely also in Limerick yesterday.
Mas se você canta bem aqui na igreja, But if you sing well here at the church, e quando você está sozinho com Deus, você não canta melhor, tem alguma coisa errada. and when you're alone with God, you don't sing better, then something's wrong. Porque a gente não canta para as pessoas. Because we don't sing for people. A gente canta para We Deus. sing for God. Então, se eu estou lendo a Bíblia aqui, falando com você, So what I'm reading here and telling you, e você está achando bom, and you're thinking this is great, mas quando eu estou sozinho com Deus, but when I'm alone with God, não é melhor, isn't it better? tem alguma coisa errada. If it's not better, then something's wrong. Bom, essa noite eu fiquei acordado até as 3 da manhã. Tonight I was awake until 3 a.m. Eu dormi um pouco mais cedo e acordei, era umas 11 e pouco. Fell asleep a bit earlier, and then I got up Eu at não about conseguia 11, dormir. and then I couldn't fall asleep. Então eu falava com Deus, Senhor, So I was talking to God, and I said, Lord, eu vou ser sincero com você agora. I'm going to be honest with you now. Eu estava dizendo assim, Deus, o que eu estou fazendo aqui? I was saying, Tão God, what longe, am I doing here? tão longe de casa. So far away from home. Parece que eu estou implorando para essas pessoas fazerem alguma coisa. Seems like I'm pushing these people to do something. Eu peguei o meu dinheiro, comprei uma passagem, vim aqui. I got my own money and I paid for a ticket and I came E here. quando eu venho aqui, eu tento correr para todo lado para estar com todo mundo. And when I come here, I try to run to every church and try to be with E everyone. tento falar o que está escrito na sua palavra. And I try to tell them what's written in your word. Eu não vendo nada para eles. I don't sell them anything. Eu não peço nada para eles. I don't ask them anything. O que eu estou fazendo aqui? Why am I here? Eu podia estar cuidando de outras coisas. I could be taking care of other Eu things. podia estar na África. I could be in Africa. Eu podia estar em outro país, em outro lugar. I could be in another country, another place. O que eu estou fazendo aqui, Deus? What am I doing here, God? Me parece que essas pessoas não querem muito. It seems like these people don't really want Eu estou this. meio que implorando para elas se reunirem amanhã. I'm like begging them to Talvez se eu come falar que eu tomorrow. vou dar 100 euros para cada um, vai estar muita gente lá. Maybe if I tell them I'm going to give them money, they're all going to be there. E se eu tivesse, eu até faria. Or if I had it, I would do Mas eles it. não iriam por sua causa, eles iriam pelo dinheiro. But they wouldn't come for his cause. They would come for the money. O que eu estou fazendo aqui? What am I doing E here? Deus me falou isso. And God told me this. Se você não for uma lenha que queima, If you're not a coal that se você burns, não estiver disposto a if you're sacrifício, not willing to se sacrifice, você não quiser pagar o preço, if you don't want to pay the price, nada vai acontecer. nothing's going to happen. Sabe como que pega fogo? Do you know how it catches on Quando você chega fire? perto de quem tem fogo. Is when you come close to those who do have fire. Você tem que aproximar de algo que tem fogo para You- poder incendiar. You need to come closer to what already is on fire so that you could start to Então, burn. eu vou ser honesto demais com vocês. I'm going to be super honest with you. Eu me sinto pastor de cada um de vocês. I feel like all of your pastors. Vocês têm o pastor Pedro, You have your pastor Pedro, vocês têm o pastor João, o pastor you have Ivanildo, Pastor John, Pastor Ivan, mas eu me considero pastor de todos vocês também. but I consider myself your pastor E as eu vou well. dizer uma coisa para vocês. And I'm going to tell you one thing. Vocês estão muito frios. You are very cold. Muito frios. Very cold. Não parece que vocês estão salvos. It doesn't seem like you're saved. Em todos os cultos que eu tenho ido, In every meeting I've gone to, eu tenho visto pessoas assim frias, I've seen people cold, naturais. natural. Não é isso que Deus tem para nós. That's not what God has for us. Não é isso que Deus tem para nós. That's irmãos. not what God has for us. Deus quer nos fazer viver uma vida cristã intensa. He wants to make us live an intense Christian life. Deus quer fazer o fogo dele arder sobre nós. He wants to make his fire burn upon us. Sabe, Moisés, quando ele estava no deserto, When Moses was at the desert, ele viu uma sarça. he saw a bush, E essa sarça estava pegando fogo. and this bush was burning. E isso não era uma coisa... era uma coisa que sempre acontecia, as sarças pegarem fogo. It was something that would happen because the bushes would catch on fire. Mas sabe o que chamou a atenção dele? But you know what caught his attention? É que aquela sarça pegava fogo, mas não queimava. Was that bush was burning, but it Ela it não se wasn't fading. consumia. It wasn't consuming itself. Êxodo capítulo 3 conta essa história. Exodus chapter 3 speaks of this story. E sabe por que aquela sarça não consumia? And do you know why that bush was not fading? Porque o fogo de Deus ele não destrói, ele purifica. Because the fire of God does not destroy, it purifies. Então, quando eu falo do fogo de Deus, So when I talk about the fire of God, eu estou falando de nós sermos purificados. I'm talking about us being purified. Por que eu preciso do fogo de Deus? Why do I need his fire? Para ele tirar aquilo que não é bom na So sua he vida. could take away what's not good in your life. Sabe, aquela sarça, ela representava algo. That bush, it represented something. Quando Moisés está com aquelas ovelhas, When Moses had his sheep,
ele vê aquela sarça. He sees this bush Então ele começa a olhar para a sarça. and he starts to look at this bush E ele vai olhando para a sarça. and he's looking at this E ele vai bush chegando perto da and he's sarça. coming closer. Aquela luz That light era um fogo que queimava, was a fire that mas burned, não consumia. but it wasn't consuming. Então ela chamou a atenção de Moisés. So it called his E attention. Deus vai usar você para chamar a atenção de muita gente. And God's going to use you to get others' attention. Mas quando Moisés chegou perto da sarça, But when he got close to the bush, the burning ele bush, viu que a virtude não estava na sarça, he saw that the virtue wasn't in this bush, mas era o fogo. but it was the fire. Então do fogo, So from the fire, Deus falou com ele. God spoke to him. Porque Deus só fala onde o fogo queima. Because God only speaks where the fire burns. Amém? Deus só fala onde o Amen. fogo queima. God only speaks when the fire E sabe o burns. que foi que Deus falou com ele? And do you know what God said to him? Tira as sandálias. Take off your shoes. Aliás, a your primeira coisa que sandals. Deus falou para ele foi outra coisa. Actually, the first thing that God said to him was something else. Ele diz assim: He said, tira as sandálias, take your sandals, porque o lugar que você está é terra santa. because the place that you stand is holy. Então Moisés tirou as sandálias. Vou te explicar as sandálias daqui a pouco. So he took off the sandals. I'm going to explain this to you in a minute. E quando Moisés se aproxima sem as sandálias, And when he got closer without the sandals, Deus fala para Moisés: God says to Moses, vi, I saw ouvi or see here, e desci. and I came down. Vi, I saw, ouvi I heard, e desci. and I came. Sabe o que ele está dizendo? Do you know what he's saying? Vi o sofrimento do meu povo, I saw my people suffering. ouvi o seu clamor I heard their cry, e desci a fim de livrá-los. and I came to set them free. Deus contou o propósito que ele tinha para Moisés. God said his purpose that he had for Se Moses. você quer ouvir os segredos de Deus, você precisa se aproximar de Deus. If you want to hear the purpose God Você has, you need to precisa come querer estar closer perto to do him. fogo de Deus. You need to be close to the fire of God. Os segredos de Deus vai vir para você, o propósito de Deus vai vir para você à medida que você se aproxima do fogo. His purpose is going to come to you once you are close to this fire. E sabe por que ele mandou tirar as sandálias? And do you know why he told him to remove his sandals? Aquela sarça, That bush, a sarça era um arbusto espinhento. that bush had thorns. É uma vegetação que não tem valor algum. It doesn't have any value. É uma vegetação que é cheia de ramos e muitos espinhos. It's a plant with a lot of branches and a lot of thorns. É muito difícil lidar com uma sarça. It's very hard to deal with this bush. A arca que eu falei do tabernáculo, ela era feita de acácia. The ark that I told you in the tabernacle A acácia era uma árvore cheia de nós e espinhos também. was made out of a tree that was full of branches and thorns as well. A acácia era uma madeira dura e difícil de trabalhar. This wood was hard and tough to deal with. Mas a sarça ainda era pior ainda. But the bush was worse, even worse. Então sabe por que Deus vem com fogo sobre aquela sarça? So do you know why God comes with his fire upon that bush? Aquela sarça representava o povo judeu. Because that bush represented the Jews. Aquela sarça representava aquele povo difícil de dura serviço. It represented the people that were difficult and hard to serve. Aquela sarça representava aquele povo desobediente e It rebelde, represented the people who were disobedient and rebellious, espinhento. full of thorns. Nossa igreja lá em Londres é num bairro chamado Old Green. Our church in London is in a place called Wall Green, E esse bairro é um bairro de judeus. and this neighborhood is a neighborhood of the Judeus ortodoxos. the Orthodox Jews. Eles são muito difíceis. They are very Olha, difficult. eu naturalmente falando, eu entendo por que o mundo inteiro odeia os judeus. Speaking naturally, now I understand why. Eles são muito complicados. Because they are very complicated people. Então tinha um casal de irmãos que morava no porão da casa de um judeu. There was a couple of brothers who lived in the attic of E aquele judeu or in the basement, humilhava aquele irmão. and these Jews would humiliate him. O irmão pagava o aluguel He would pay his e a rent, casa dele era cheia de ratos. but his house was full of rats. E toda vez que ele ia falar com o judeu maltratava ele. And every time he would talk to the Jews, they would do evil things to him. O Anderson e a Tati. Então a Tati fazia um bolo e levava para o judeu. It's a couple, so she would make a cake and bring to the Jew. O judeu recebia o bolo, The Jew would receive the cake, levava para a esposa. take it to his wife. E eu me lembro que um dia ela ficou 4 dias com o bolo. And I remember one day she had the cake for 4 days. Voltou e disse: não podemos comer esse bolo. And then he came back and said, we can't eat this cake. Ele é impuro. It's not pure. Impuro. It's
not pure. Ela não teve nem a educação de jogar no lixo e falar que comeu. She didn't even have the manners to throw it in the bin and tell them she ate Preferiu ir it. lá e dizer, vocês são impuros. She preferred to turn to them and say, "You're not pure." O povo judeu é um povo difícil. The Jews are difficult people. No Velho Testamento, Deus veio para salvar os judeus. In the Old Testament, God came to save the Jews. Mas no Novo, Deus veio salvar a nós. But in the new one, He came to save us. Porque eu e você não somos diferentes dos judeus. Because you and I are not different from the Jew. A gente também é ruim, né, irmãos? We are difficult as well. Espinhentos. Full of Não thorns. sei como é a sarça. You know, like that bush. Ah, se alguém pisar no seu calo, If someone steps on you, logo você mostra as you garras. straight away show them how you can be. Então, quando Deus se manifestou como fogo sobre a sarça, So when God manifested as a fire in this bush, Deus estava dizendo para Moisés, eu vim por causa deles. He's saying, I came because of them. Só que o Moisés But Moses estava usando sandálias. was wearing sandals. Sandálias And sandals era um apetrecho de egípcios. was an Egyptian. Os Sim, egípcios servo. usavam sandálias. And they would wear sandals. Egyptians. Sandálias era algo que usavam aqueles que dominavam os outros. The sandals were those who wore the sandals were those who dominated others. Quem usava sandália eram os dominadores. They would dominate Moisés others. tinha crescido dentro do palácio do faraó. Moses had grown inside the palace, in the Pharaoh's Ele palace. não tinha vivido como escravo. He hadn't lived like a slave. Então agora ele estava usando uma sandália egípcia. So now he was wearing an Egyptian sandal. Então Deus olha para ele And Jesus looked at him e diz assim, se você não tirar and says, if you don't take it off, esse sentimento de altivez, this feeling of se pride, você não arrancar esse orgulho if you don't take away this pride and de achar que selfishness, você é melhor do que eles, to think that you are better than them, você não tem como chegar perto de mim. then you can't come near me. Sabe o que Deus disse para Moisés? You know what he said to him? Humilhe-se. He said, be humble. Você tem que se humilhar You need to be humble para chegar perto de mim. to come near me. Porque você não chega perto de Deus com orgulho. Because you don't come close to God full of pride. Deus resiste o soberbo. God resists the proud. É quando a gente se humilha que nós temos acesso a Ele. It's when we become humble that we have access to Você Him. não vai chegar perto do fogo de Deus com orgulho. You're not going to get close to His fire proud. Deus resiste. He resists it. Então ele diz, humilhe-se. So He says, be humble. E Moisés tira aquela sandália. And He takes off the sandals. Como quem diz, eu sou pior do que aqueles escravos. And in this He's saying, I am worse than the Eu slaves. sou pior do que eles. I'm worse than them. E quando ele chega, Deus começa a dizer o que ele quer fazer através de Moisés. And when He comes close to the bush, then God starts to tell Him what He wants to do. Eu não vou falar isso agora, mas Moisés deu 5 desculpas para Deus para não ir. I'm not going to say this now, but Moses gave him 5 excuses not to go. Sabe o que Deus estava dizendo para Moisés? You know what God was saying to Moses? Moisés, você é a solução da vida de pessoas. Moses, you are the solution of people's lives. E ele começou a dar um monte de desculpas. And he started to give many Ele diz excuses. assim, quem é você? He's saying, who are you? E Deus fala, eu sou. And God says, I am. Aí ele fala, quem sou eu? And he's saying, who am I? Aí Deus fala quem ele é, Deus dá uma identidade para And ele. God says who he is, gives him an identity. Aí ele fala assim, mas eles não vão acreditar em mim quando And eu he falar. says, but they're not going to believe in me if I tell them. E Deus fala, não, vão sim, eu vou falar na sua boca. And God says, yes, they will, because I will speak through Não é you. você que vai falar. It's not you that's going to talk. E aí eles dizem assim, mas eu não sei falar. And then he says, oh, but I can't speak. E Deus diz, não, eu vou usar você na sua imperfeição. And God says, I'm going to use you E with aí your Moisés fala assim, imperfections. envia outro, manda outro. And Eu Moses não. says, send someone else, not me. Eu tenho muita casa para limpar. I have too many places to Eu clean. tenho muito serviço para I fazer. have a lot of work to do. E se eu não for, eu vou perder meu emprego, meu trabalho. And if I go, I'm going to lose my job. Manda outro, Deus. Send someone else, God. E ele começou a dar as And he desculpas. started to give E excuses. Deus foi trabalhando com ele para que ele percebesse que aquelas desculpas And God started to work with him so that he could estavam notice impedindo that Moisés these excuses were stopping de Moses ser a libertação de alguém. from being someone else's freedom. Para mim encerrar, eu quero dizer uma coisa para você. So I can finish up. I want to tell you something. Você é o Moisés You are Moses para alguém to someone aqui na Irlanda. here in Ireland. Há pessoas aqui que só serão libertas se você, Moisés, There are people here that will only be set free if you, Moses, parar de dar desculpas stop giving excuses e for cumprir o propósito. and go and fulfill the purpose. Enquanto você While you continuar com as suas desculpas, are still giving excuses,
eles vão ficar escravos. They're going to continue slaves. Mas Deus manda eu te dizer nessa manhã: But God tells me to tell you this morning. vi, I saw, ouvi I heard, e desci and I came para down livrá-los. to set them free. Só que Deus quer usar você. But He wants to use you. Deus ainda não fez mais aqui na Irlanda. God still hasn't done more here in Não é Ireland. porque Ele não ama os It's irlandeses. not because He doesn't love the Irish. É porque nós não amamos a Deus It's because we don't love God sobre todas as coisas. above all things. Nosso amor está dividido. Our love is divided.